E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui então, pessoal, para a gente começar, né, a nossa discussão sobre a história, né? A gente vai fazer uma breve revisão, né, sobre alguns temas, principalmente, né, dali do sexto ano, finalzinho e meados do sexto ano, que são de grande importância para a gente poder seguir, né, o nosso cronograma aqui no sétimo, para que a gente possa refrescar um pouco a memória sobre aquilo que a gente já estudou e que vão ter uma importância, né, vamos dizer assim, fundamental para a gente poder entender os nossos conteúdos aqui no sétimo ano, certo? Então, olha só, pessoal, para a gente poder começar, né, é fundamental que a gente entenda que a nossa discussão aqui ela vai, né, partir principalmente ali entre o final, né, da Idade Média, ali, o século XIV, e o início do que se convencionou, né, antigamente a se chamar de Idade Moderna, né, ainda que a gente não utilize mais tanto essa divisão clássica da história. Nós, temporalmente falando, é importante a gente se localizar dessa forma. Tá? Então, é muito importante a gente pensar alguns eventos aí que vão ser de grande importância para a Europa medieval e, consequentemente, né, vão ter o seu impacto não apenas na Europa, mas no mundo como um todo, né? A gente vai ter, por exemplo, fruto desse processo, a chegada, né, dos europeus à América, a colonização da África, entre outros fenômenos que decorrem de todo um processo aí que remonta, né, claro, também lá o fim da civilização romana, o fim do Império Romano. Tá? Então, o mundo medieval, do qual a gente vai partir, né, no sétimo ano, o fim do mundo medieval, do qual a gente vai partir no sétimo ano, ele é consequência, né, de todo um conjunto de processos que se decorreram ao longo dos séculos 3, 4, 5, até aproximadamente aí o século XV, o século XIV. Bom, então é importante a gente fazer essa recapitulação. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a Europa medieval, a formação do mundo medieval, ele necessariamente está atrelado ao declínio do Império Romano. O Império Romano, né, que foi na antiguidade um dos maiores impérios, né, que se estendeu ali por toda a região da Europa, parte do Oriente Médio, todo o norte da África. Roma se tornou um centro, né, civilizacional, né, uma cultura que acabou se estendendo, né, por boa parte da Europa. Então, um poderoso império, né, que se estendia por milhares de quilômetros e que durante séculos, né, manteve o seu poder de certa forma inabalável. Mas isso começa a mudar a partir do século III, né, século III, e com mais ênfase ali no século IV e no século V, que é quando a gente vai ter a real fragmentação, né, e consequentemente o declínio desse império, né, do Império Romano do Ocidente. E aqui é muito importante lembrar, né, que a gente está falando do Império Romano do Ocidente. A gente lembra que o Império Romano ele foi dividido em duas partes, não é isso? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, sendo né, inicialmente ali localizado na região oeste da Europa, né, e o outro, o Império Romano do Oriente, localizando ali da região mais leste, né, com sua capital lá em Bizâncio, Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com sua capital em Milão e Roma também. Né? Então, olha só, entre os séculos 3, 4 e 5, a gente vai ter um processo longo, uma série de fatores que levaram ao declínio do Império Romano. Então a gente vai ter a divisão do Império, né? Esse é um fator fundamental. A gente já viu que Roma vinha enfrentando uma série de problemas, né, com a extensão do Império, a dificuldade de administração, os custos do Império. Então tudo isso leva ao enfraquecimento e, consequentemente, a divisão do Império entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente vai também enfraquecer esse Império. Outro fator, a crise do escravismo, né, como a gente já falou lá no sexto ano, a partir do século III, especificamente, com o fim das guerras de conquista, né, o número de escravizados que eram utilizados como mão de obra, né, lá em Roma e, de maneira geral, no Império como um todo, uma mão de obra que representava uma boa parte da produção de riqueza e alimentos no próprio Império,
você vai ter uma queda muito grande, já que não se conquistavam novos territórios. E uma boa parcela desses escravizados, eles provinham dessas conquistas. Com o fim dessas guerras, a gente vai ter, claro, uma redução nesse número de escravizados, e isso vai também, né, se refletir numa queda na produção de alimentos, uma queda na economia romana. Tá? E, claro, né, isso vai se agravando de tal forma que vai levar a uma crise agrária também. Tá? Outro fator importante, aí já no século IV, é a chamada crise militar ou a anarquia militar, né, quando você vai ter vários generais que vão ansiar ali pelo trono, né, pelo cargo de imperador de Roma, e a gente vai ter um período de bastante instabilidade quando esses generais disputavam entre si. Então você vai ter mais de 20 generais num pequeno espaço de tempo sendo assassinados, né? Alguns chegavam ao trono, outros iam lá e tomavam. Então a gente vai ter um período bastante turbulento politicamente, né, em Roma, e isso vai contribuir para esse fim, né? Como eu falei, a crise agrária, que também está atrelada a uma crise do escravismo, né? As terras, né? A concentração de terras, né? A dificuldade de produção nessas terras vai fazer com que haja uma queda na produção de alimentos e, consequentemente, principalmente os setores mais empobrecidos, né, da sociedade romana vão sentir com mais força isso, né? A fome que começava a se espalhar, e tudo isso vai ocasionando, né, uma série de tensões em relação ao Estado, que de certa forma, né, não conseguia dar uma resposta muito rápida a essas demandas, e isso tudo vai enfraquecendo e vai fazendo com que, ao longo desses séculos, a gente está falando de um processo, o declínio de Roma, pessoal, ele não pode ser entendido como um evento pontual, tá? Ele é um processo bastante longo, que tem muitos fatores, muitas causas, né? Muitas coisas acontecendo aí simultaneamente. Não é uma coisa, eu estou listando aqui de certa forma, né, um atrás do outro, mas a gente tem que pensar nisso como algo mais, vamos dizer assim, né, simultâneo, tá? Então essas coisas elas estão acontecendo aí de certa forma simultaneamente ao longo aí desses 200 ou 300 anos entre o século III e o século V. Então não resuma, não vale a pena entender a queda de Roma como um evento pontual. Em 476 Roma caiu e pronto. Não é assim que a coisa funciona, né? Para chegar à queda de Roma lá em meados do século V, a tomada de Roma, a gente vai ter um longo processo até que vai levar a essa desestruturação do Império. E aí, né, a gente vai ter também, né, para agravar e de certa forma, vamos dizer assim, definir esse processo de crise do Império Romano, a gente vai ter o conjunto das invasões bárbaras, que também se iniciam ali por volta do século III e século IV, onde você vai ter uma série de povos, né, com ênfase aqui no caso dos germânicos, né, não só os germânicos, mas vários povos que viviam ali nas fronteiras do Império Romano, germânicos, né, eslavos e também os hunos que vinham inclusive do Oriente, vão acabar adentrando as fronteiras do Império, seja pela ação violenta, no caso das invasões propriamente dito, dos saques e tudo mais, seja pela via pacífica, quando você vai ter uma aproximação entre o Império Romano e alguns desses povos bárbaros, que aos poucos vão sendo anexados ao Império, que vão inclusive compor o próprio exército, no caso as legiões romanas, né? Então a gente vai ter esse conjunto de eventos ocorrendo, e isso tudo culmina lá em 476 na tomada de Roma, né, pelo Odoacro, né? O rei dos Érulos, ele toma Roma, né? E aí esse evento, a tomada de Roma, né, a queda de Roma, fica aí marcada como sendo o fim do Império Romano do Ocidente. Veja que eu estou falando do Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque o Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio, no caso Constantinopla, permaneceria em pé até o século XV, tá? Então é importante destacar isso. Então, entre os germânicos, aí eu coloquei alguns dos povos, os francos, os visigodos, os ostrogodos, entre outros. Existem vários outros, né? Os érulos, existem outros povos também, como eu falei, os eslavos, os húngaros, os búlgaros e outros, os latinos, né? Ali, os lombardos e outros povos que viviam nessa região, os hunos, né? São muitos povos que viviam ali nas fronteiras do Império e que vão, né, aos poucos adentrando aqui, ó, algumas ruínas, né, do Império Romano, aqui as ruínas
Aqui as ruínas do Senado Romano, né, do Fórum Romano, as ruínas do Fórum Romano, para quem nunca viu, né, essas ruínas ainda estão inteiras ali lá na Itália, são inclusive pontos turísticos, né, dá para ver que tem muita gente aí visitando. Coliseu, muitas ruínas ainda do período romano, período áureo, né, o período de ouro de Roma, ainda estão em pé e são possíveis de serem visitadas, né, Coliseu, enfim, N construções aí que vocês podem pesquisar na internet. Aqui uma representação, né, do que seriam essas batalhas, essas guerras entre os romanos e os bárbaros, né, os povos que viviam ali nas fronteiras, né, no norte da Europa, na Europa Central, que vão, né, por vários motivos, fome, fuga em relação ao frio, a luta contra outros povos, né, a busca de novo abrigo, de novas terras, acabam chegando às fronteiras do Império. E aí, como eu falei, tanto vai haver a invasão violenta, que está representada aí na imagem, como também vai haver uma anexação mais pacífica, né, por parte de alguns imperadores romanos que vão passar a aceitar esses bárbaros no exército. Aqui, ó, só para a gente ver aqui, conhecer um pouco aqui do mapa, né, o mapa aqui está revelando um pouco do processo, né, de invasão desses bárbaros, né, por onde eles se estabeleceram após a queda do Império, né. Então, a gente tem aqui, ó, francos, né, os burgundos, os ostrogodos, ó, aqui, ó, o Império Romano do Oriente, aqui Constantinopla, né, também chamado de Bizâncio. Então aqui, ó, os vândalos, visigodos, suevos, todos esses povos aqui são germânicos, né, que acabaram adentrando o território que antes pertencia aos romanos. Aqui, ó, os francos se estabeleceram na Gália, né, que era uma região dominada pelos romanos desde a época do Júlio César. A própria Península Itálica, né, que foi sede, de certa forma, do Império Romano, acaba sendo dominada pelos ostrogodos, que vão dar origem a novos reinos, né, os reinos itálicos ali, os visigodos, que tomam toda a Península Ibérica, né, e por aí vai. Então a gente tem vários povos aí assumindo o local que antes pertencia ao Império Romano. Tá? E aí, pessoal, dentro desse processo a gente tem um processo decorrente que é a chamada ruralização da sociedade, né? De acordo com que essas invasões vão ocorrendo, que o império vai se enfraquecendo, a gente vai ver que cada vez mais uma boa parte dessa população, tanto dos mais ricos, principalmente os mais ricos que tinham propriedades no campo, vão começar a deixar as cidades e partir para o mundo rural. Daí o nome ruralização, né, da sociedade. E a Idade Média ela é marcada por essa sociedade extremamente rural. A gente vai ver isso mais à frente. Então a Idade Média ela é marcada por uma sociedade rural, né, uma sociedade que se estabelece nos campos, né, afastada. As cidades elas vão perder aquela função e aquela importância que elas tiveram durante todo o período romano, né? Então a gente vai ter um novo cenário surgindo, né, que foi, né, um dos fatores fundamentais na formação dessa Idade Média. Né? Então, eu tirei esse trechinho do livro de vocês, né? Então, olha só, a crescente fixação de moradores no campo foi acompanhada de profundas mudanças sociais. Os ricos passaram a viver do consumo de produtos da terra e do artesanato. Os camponeses pobres colocaram-se sobre a proteção dos grandes proprietários, como eu falei. Então, esses proprietários geralmente tinham castelos, tinham fortalezas no campo, e muitos camponeses e pessoas mais pobres vão buscar refúgio nessas fortalezas, seja contra a violência das cidades, seja contra as invasões, ou mesmo para fugir, né, dos impostos que eram colocados. Então, você vai ter cada vez mais um processo, né, de saída das cidades. As cidades vão reduzir bastante a sua população, e o campo ele vai se tornar esse novo centro da vida, que é a Idade Média. Tá? Outro fator aqui de grande importância para a formação desse mundo medieval isso aqui tudo a gente já falou, pessoal, lá no sexto ano. Estou só reformando aqui, trazendo para a gente poder relembrar. É a ascensão do cristianismo, né? A ascensão do cristianismo marcada, nesse caso aqui, pela ascensão, né, da Igreja Católica, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vamos dizer assim, a Igreja ela foi de certa forma, né, a instituição romana que sobreviveu a toda a crise do Império, certo? Então, se a gente pensa numa das instituições romanas, aquela que, de certa forma, conseguiu sair ainda fortalecida, de certa forma, de todo o processo de crise do Império Romano, foi a Igreja Católica, né? Então, a Igreja ela vai ter um papel central nessa Idade Média. A gente vai ver que a Igreja, na Idade Média, ela concentrava em si todo um poder que antes, por exemplo, vamos dizer assim, pertenceu a um império, né? De certa forma, a Igreja ela foi, de certa forma, a substituta de toda aquela estrutura imperial, né? Vamos dizer, ela era aí a herdeira do Império Romano.
né? Então eu trouxe aqui também um trecho, né, de um artigo do autor da matéria, muito bom, sobre essa igreja, né, sobre essa igreja medieval. Então, olha só, o que o artigo diz? Ó, a igreja medieval teve importante papel do século V ao século XV. Eu estenderia ainda mais isso. Tá? Então a igreja, ela, na verdade, manteve uma influência extremamente grande até quase o século XX aqui. Ainda hoje a igreja tem uma importância grande, né? Mas como poder central, de certa forma, a igreja na Idade Média ela vai ter, aí até o século XV e XVI, uma centralidade na vida social talvez maior, né? Então, olha só, a influência da religião era imensa, não só no plano espiritual, como também no domínio material. Ao se transformar na maior proprietária de terras, numa época em que essa era a principal fonte de riqueza e poder. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, foi acumulando bens móveis e imóveis por meio de doações feitas por ricos aristocratas e que se convertiam e por alguns imperadores. A gente vai ter reis e imperadores também que doavam coisas à igreja. A fé era a força dominante da vida do homem medieval, inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana. Então veja como a igreja ela vai ter uma centralidade. Então todos os atos, né, na vida social, a ética, os costumes, as práticas sociais, os hábitos, eles vão ser permeados por uma presença bastante marcante, né, e de certa forma inquisitorial da igreja. Né? A igreja estava ali vigiando os corpos, né, as relações, e tanto as relações políticas como também as relações sociais e as relações interpessoais, né, as relações das pessoas. Então, quer dizer, a gente vai ter uma igreja que está ali, né, presente em basicamente todos os âmbitos da vida medieval, né, cultural, político e social. Bom? Então, pessoal, é isso, né? Na próxima aula a gente vai continuar pensando um pouco sobre esses aspectos, trazendo um pouco à tona essas questões, né, lá do sexto ano, que são de grande importância. Então, para a gente poder começar, a gente vai parar aqui, né? Na próxima a gente vai falar um pouco sobre o que era a Idade Média, mais ou menos como é que funcionava ali a sociedade medieval, para a gente poder seguir aí, sim, iniciar o nosso livro com mais fundamentação, com um conhecimento já bem quente, né, do que a gente vai partir, tá bom? Então, muito obrigado e aí até a próxima, tá bom? Até a próxima aula.